Hoje no Desperta Arc, nós vamos falar sobre como vender os projetos, mas não somente como vender os projetos, como um arquiteto 10K pensa para vender os seus projetos. De fato, a venda, ela é algo extremamente importante para que a gente consiga ter os nossos clientes. E eu vejo que a grande maioria dos arquitetos, principalmente recém-formados, pecam muito na hora de passar os seus orçamentos, né? De fato vender os seus projetos. E me conta aqui, quem é que tem dificuldade para vender os seus projetos? Fala aí para mim, que eu quero saber. A venda, ela de início ela é algo realmente bastante assustador, principalmente para nós que saímos da faculdade sem ter a menor noção de como vender. A gente realmente acha que vai montar o nosso escritório, lá o nosso cantinho, e as coisas vão começar a acontecer. O cliente vai aparecer, ou alguém vai nos indicar, e aí a pessoa vai sentar na nossa frente e vai falar: eu quero fazer o meu projeto contigo. Não vai questionar, não vai duvidar, mas a realidade é que é muito diferente. A gente sim tem que pensar de forma estratégica a venda, né? Eu gosto muito de comparar a venda com uma arte. Ela é uma arte de envolver o nosso cliente. Ela é uma arte de atrair, fazer o cliente pensar, nesse meio tempo conseguir se diferenciar, para que ele saia, por exemplo, de uma reunião de venda e ele não tenha dúvida alguma de que você é a melhor pessoa para ajudar ele. Só que para que eu consiga despertar esse sentimento no cliente de que, nossa, eu tenho que fazer o meu projeto com esse profissional, existe aí todo um caminho, que não é simplesmente eu chegar e mandar o meu orçamento, né? O fato é que não é esse o caminho. Eu lembro que logo quando eu comecei, vender para mim era uma barreira muito, muito, muito grande. Porque a gente cria muitas crenças na nossa mente com relação a vendas, né? Primeiro porque a gente tem a lembrança daqueles vendedores chatos, né? Quem tem aqui aquela lembrança do vendedor que batia lá no portão da casa para oferecer uma enciclopédia ou um livro, alguma coisa do tipo? E essas pessoas normalmente perturbavam muito a gente. A gente também tem a lembrança do telemarketing, né? Das pessoas que ligam para ficar vendendo telefone, internet e é o tempo todo ligando pra gente. Isso é extremamente desagradável. Então, quando a gente pensa em venda, a gente pensa normalmente em desagradável. Ai, é muito chato. É uma coisa desagradável, me incomoda. E aí, pra mim, a minha referência de venda era muito desagradável, né? Até baseado nas experiências que eu vivi, enfim, com relação a isso. E para mim vender no começo foi muito difícil. Era uma barreira muito grande. Eu evitava ao máximo vender. Então, por exemplo, no começo alguém me pediu um orçamento. Em vez de eu pensar num orçamento, né? Eu vou explicar aqui como é que vocês estruturam um orçamento. Agendar com a pessoa, marcar uma reunião, apresentar o meu orçamento, argumentar, né, o porquê que a pessoa devia me contratar. Eu simplesmente mandava para ela pelo WhatsApp ou por e-mail e ficava esperando que alguma coisa fosse acontecer. Porque eu tinha muito medo de incomodar a pessoa, eu tinha aquela sensação de ser chata, desagradável. Então era muito difícil para mim vender. Só que a gente tem que entender que o nosso trabalho, ele é algo que tem um valor agregado no sentido de investimento, né? O cliente, quando ele vai executar o nosso trabalho, por talvez mais simples que seja aquele projeto que a gente está entregando, ele vai ter um investimento que não vai ser pouco, né? Não vai ser pouco investimento. E sem contar, não só o investimento, mas ele tem uma série de medos, inseguranças, dificuldades que são uma barreira para ele comprar um projeto, né? Não é como a gente ir lá na padaria e comprar uma coxinha, como eu sempre falo.
Caso eu não goste da coxinha, ok, eu só não vou comer ela. Não, gente, o nosso trabalho envolve muitas outras coisas, né? Envolve a própria mudança daquele ambiente, que por sinal, a pessoa vai precisar conviver com aquele ambiente depois, durante talvez muitos anos, porque tem pessoas que se programam para realizar uma reforma durante anos da sua vida. E é uma reforma, uma construção, e aí imagina se ela não gosta. Imagina se aquele ambiente não faz sentido. Imagina se aquele material não tem durabilidade, não tem qualidade. Imagina se a mão de obra não fizer um bom trabalho. E por aí vai, né? A gente tem que ter consciência que o nosso trabalho ele não é apenas o projeto em si. Sim, o nosso trabalho especificamente é o projeto. Se você faz obra, é a obra. Mas tem algo que tem muitas outras coisas que envolvem o projeto em si, né? Que é o resultado daquele projeto. E, gente, por mais que para nós um projeto, uma obra, seja algo rotineiro, para o cliente é extremamente assustador. Quando a gente tem consciência que o nosso trabalho ele gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas, tem pessoas que nem sabem o que o arquiteto faz, gente. Quem aí já recebeu uma ligação ou, enfim, um contato de um cliente e ele falou assim: "Pois é, eu quero um orçamento, mas eu preciso te falar, eu nunca contratei um arquiteto. Eu não tenho a menor ideia o que um arquiteto faz." Quem aí já recebeu quem já ouviu isso? Eu escuto isso constantemente dos meus clientes. E aí, gente, imagina só, a pessoa não tem ideia do que olha aí, a Fernanda escuta direto. A pessoa não tem ideia do nosso trabalho. Ela nunca contratou um arquiteto. Vocês realmente acham que vocês vão entregar um orçamento e ela vai saber o que se trata? Ela vai entender que é isso que ela precisa? Não, gente. Ela não tem noção do que a gente faz. Então, o processo de venda, ele tem que partir desse pressuposto. O meu cliente não sabe o que é o meu trabalho, ele não sabe o que eu faço, ele não sabe o que eu vou entregar, ele não sabe como é que funciona os passos de um projeto, ele não tem ideia de como é a execução, ele não tem conhecimento de nada. Claro que vai acontecer de você ter clientes que ele vai falar: "Não, hoje eu já contratei uma arquiteta, já fiz um projeto", ok, ótimo. Mas o que eu quero dizer é, não peque pelo excesso de explicações, né? Não peque pela falta de explicações, porque quanto menos eu explicar o meu trabalho, eu explicar o porquê eu faço daquela forma, mais difícil vai ser eu me conectar com o meu cliente. E aí, voltando para minha grande dificuldade com vendas, eu achava que eu incomodava, né? Quando eu ia lá oferecer o meu trabalho. E aí teve uma vez que eu fiz uma mentoria e a pessoa me falou assim: "Yasmine, mas você já parou para pensar que se você não mostrar o seu trabalho, você não vai conseguir, as pessoas não vão saber que você existe?" E isso, gente, caiu assim, ó, sabe? Fez um plim na minha cabeça. E logo em seguida, eu fui visitar aí um potencial parceiro, um potencial cliente. Isso lá no começo, né, gente, da carreira. E aí a pessoa me falou assim: "Nossa, Yasmine, que interessante o teu trabalho. Sabe que eu realmente estava precisando de um arquiteto. Que bom que você apareceu, porque eu estava buscando por um arquiteto. Inclusive, tenho alguns amigos que também estão procurando um arquiteto." Naquele momento, tudo fez sentido na minha cabeça, né? Que boba que eu estava sendo. As pessoas precisam de um arquiteto. Só que se elas não me conhecerem, como é que se eu não me mostrar, né, se eu não me apresentar, e naquela época a melhor maneira de vender era visitar as pessoas. Hoje a gente tá na rede social, é muito mais fácil, né? A gente pode ficar aqui escondido atrás dessa câmera aqui e as pessoas nos encontrarem. Mas na época não. E aí eu me dei conta, gente, que as pessoas, elas não têm obrigação de saber o que a gente faz. Elas não necessariamente sabem o que a gente faz.
É só a gente parar para pensar, né? Quantos serviços a gente não tem ideia como é. Eu lembro que quando eu me casei, foi uma experiência muito boa para mim entender o papel do arquiteto, né? Porque eu não sei se alguém aqui já fez festa de casamento, se fez, sabe. Contratar um casamento é mais ou menos como contratar um arquiteto. E foi uma experiência muito boa, porque eu tive que contratar uma cerimonialista, né, uma pessoa que ia cuidar do meu casamento e que era muito parecido com o serviço do arquiteto. Por quê? Porque essa pessoa ia organizar a festa, ela ia buscar os fornecedores, ela iria me trazer as ideias, né? Então ela era uma arquiteta. Naquele momento eu me dei conta do quanto eu não sabia várias coisas relacionadas a um casamento. Eu achava que fazer uma festa de casamento era contratar um buffet, contratar uma decoradora, um fotógrafo, achar meu vestido e era isso. Quando, na verdade, contratar um casamento era muito mais do que isso, né? Eu teria que lidar com o tempo, com os horários, com o cardápio e por aí vai, uma infinidade de coisas. E eu me senti muito insegura. Será que vai dar certo? Será que o prato que eu tô escolhendo é o prato adequado pros meus convidados, né? Será que a luz tá certa? Será que a decoração é boa? E aí as dúvidas foram surgindo. E esse é o mesmo motivo que o nosso cliente muitas vezes não nos contrata. Não necessariamente porque ele não gostou de você, mas porque você não trouxe a segurança que ele precisa. E isso é muito importante. Por mais que você seja recém-formado, por mais que você ainda não tenha executado nenhum trabalho, o cliente não sabe disso. Você não vai chegar para o cliente e vai falar: sou recém-formada, não sei nada não, né? Porque a gente estudou 5 anos, a gente sabe fazer projeto, né, gente? Só um pouquinho. Nunca atendi nenhum cliente, não sei passar um orçamento. Não. Ontem mesmo, eu e o Davi estávamos falando sobre isso, acho que o Davi tá até aqui na live. O cliente não te pergunta se você é recém-formado, se você já fez vários projetos, qual foi a faculdade que você estudou. O cliente não quer saber disso, gente. Tanto faz. O cliente quer se sentir seguro. E se você apresenta o seu orçamento passando essa segurança, mostrando para ele que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua obra, é importante que você tenha conhecimento disso, disso e disso. Durante a obra vai acontecer isso e aquilo. O cliente tem que se sentir seguro, gente. Nós temos que transmitir segurança. E a segurança eu transmito através do tom da minha voz, do jeito que eu falo, da maneira como eu me visto, da maneira como eu me coloco diante do cliente. Tudo isso é muito importante, né? E isso entra lá naquele outro assunto que eu nem vou falar hoje, que é o entender para quem eu quero vender. Qual é o cliente que você quer vender? Qual é o padrão dele? Né? Qual é o padrão de projeto que ele vai comprar? Tudo isso, a minha imagem tem que conversar com esse cliente. A minha postura. É basicamente a postura que eu tenho que ter nas vendas. Então, independente de qualquer estratégia que você conheça, que eu te traga aqui sobre vendas, você tem que se manter firme, transmitir segurança para esse cliente. Mesmo que num primeiro momento o cliente te faça uma pergunta e você não saiba responder. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo. Agora você tem que ter firmeza para dizer: olha, fulano, essa informação nesse momento eu não sei te passar, mas eu vou me informar e eu te dou um retorno sobre ela. O meu projeto, eu vou te entregar isso e aquilo. Pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor, vocês vão gostar do projeto, ele vai ficar bacana, sabe? Firmeza no falar. Firmeza no falar, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo, completamente inseguro. Mas o cliente não pode perceber a insegurança. De jeito nenhum, gente. Mas falando um pouquinho sobre estratégia de venda, é importante que você entenda e saiba que nós, seres humanos, nós compramos por 2 motivos. Tudo que nos leva a passar o cartão, né, fechar um contrato,
realizar uma venda, tá ligado a 2 momentos, 2 emoções, que se resumem em 2 emoções, que são: eu compro porque eu tenho um sonho, um desejo, eu aspiro algo, né? Então eu sonho com algo, ou porque eu tenho uma dor, ou um problema, um medo. São esses 2 os motivadores principais que levam alguém a comprar algo. Se eu não me comunico com esses 2 motivadores, dificilmente eu vou vender para o meu cliente. Então, muita atenção, anotem isso. Eu aspiro, sonho, desejo algo, ou eu tenho um medo, um problema, uma insegurança para me resolver, para que eu possa comprar. Essas 2 emoções, elas são a barreira de entrada da venda. Quando eu começo a me conectar com essas 2 emoções, é como se eu tirasse a barreira do meu cliente e aí eu começasse a conversar de fato com ele. É o momento onde ele me escuta. É o momento onde ele percebe que eu sou alguém diferente da concorrência. É onde ele olha para mim e entende: nossa, essa profissional, esse profissional sabe o que eu preciso. Né? Porque o cliente ele tem que sair da reunião entendendo que você é a única pessoa capaz de ajudar ele. Né? Esse é o principal objetivo de uma reunião de vendas. Ele não pode sair na dúvida ou pensando: tá bom, peguei o seu orçamento, mas eu vou dar uma olhada em outro também. Isso aconteceu porque você não gerou o valor necessário. Né? Vender um projeto, gente, é 100% nossa responsabilidade. Gente, 100% nossa responsabilidade. Não me vem com esse papinho aí de: ah, mas o cliente não tem dinheiro, ah, mas o cliente não vê valor no meu trabalho porque ninguém valoriza. Não. É você que não se valoriza. Parte desse princípio. Por quê? Porque ou você está atraindo o cliente errado, você não está atraindo a pessoa alinhada com o tipo de projeto que você está vendendo, ou você não está sabendo se diferenciar. Você não está sabendo argumentar o porquê você é melhor. E, gente, não pensa que você vai acordar amanhã, plim, agora eu sei vender. Não, gente, tem que estudar para vender. Tem que aprender sobre vendas. Né? Inclusive, no Arquiteto 10K, tem um módulo só de vendas. Tem uma proposta matadora, que é um modelo estruturado de proposta que os clientes usam e fecham os seus orçamentos. Inclusive, esqueci de falar no começo, Jornada Arquiteto 10K, vai lá na bio depois da nossa live, se inscreve, não perde essa oportunidade, porque começa segunda e vai estar maravilhosa. E a gente vai falar lá de vendas também. Então, gente, você não estar fechando seus orçamentos hoje, a culpa é sua, é somente sua. Vamos parar de delegar a culpa, né? A culpa é nossa. Ou eu não tô me posicionando certo, ou eu não tô atraindo o cliente certo por conta do meu posicionamento que tá errado, ou eu não tô sabendo argumentar. Mas como eu falei agora, as pessoas compram por 2 motivos, ou porque elas sonham com algo, ou porque elas têm um medo muito grande. Então, se eu for pegar o exemplo de um cliente que quer uma casa num condomínio, qual que é o sonho, né? Qual é a aspiração que eu estou lidando nesse momento? De primeiro momento e de forma consciente, porque nós temos o lado consciente do nosso cérebro e o inconsciente. O consciente é o racional, né? É tudo que eu chego aqui. Se você me perguntar, por exemplo: Yasmin, o que você quer? Eu quero uma casa. Tá, esse é o meu lado racional. Eu quero uma casa. Agora, o que está no inconsciente? Né? Qual é a emoção por trás dessa casa? É isso que vende, gente. Não é o lado racional. Porque o lado racional, a pessoa só faz conta. Ela vai falar assim: olha, esse projeto vai custar 10 mil reais, eu vou gastar 1 milhão para fazer e é isso. Não, gente, não é isso que vende. O que vende é o emocional da pessoa. É aquilo que está lá dentro, da emoção dela. O cliente fala que quer uma casa. Ele vai falar, porque é o que ele tem mais consciência. Agora, o que ele realmente quer numa casa? E aí pode ser, falando pela aspiração,
pode ser tempo em família, pode ser um lugar para receber os amigos, porque ele adora confraternizar com os amigos. Pode ser porque ele quer segurança, né? A segurança, gente, é uma emoção muito importante, porque é o medo de perder. O ser humano, não existe medo maior no ser humano que o da perda, né? Por que a gente teve aí a gente vibrou tanto no medo em 2020 e ainda tá vibrando em 2021? Porque a gente tem medo da morte, né? O Covid traz essa sensação de medo da morte. Muitas pessoas perderam pessoas importantes para suas vidas. O medo, ele paralisa. O medo faz com que as pessoas não comprem, com que as pessoas não ajam, com que as pessoas não façam nada. Se o meu cliente tem medo de um assalto, né, de perder alguém da família por conta da falta de segurança, ele vai investir tudo que ele pode para ter segurança. Não é porque o projeto vai custar R$1.000 a mais, R$1.000 a menos. É a segurança. Se a segurança é um valor para ele, ele não vai ter barreira para comprar um projeto. E eu tenho que entender o que está por trás do sonho da casa. Então pode ser medo, né? Pode ser medo por conta da segurança. Pode ser status social. A pessoa, por exemplo, quer morar num condomínio, ela pode aspirar status social para ser vista de forma diferente pelo seu grupo de amigos, pela sua cidade, pelo seu ciclo de colegas de trabalho. Ou ela pode ter um medo de não ter segurança hoje e desejar ter a segurança. Eu tenho que me relacionar com essas emoções para vender. Eu tenho que fazer no imaginário do cliente ele enxergar. E isso, à medida que você conversa com ele na primeira reunião, e aí, por isso que eu falo que não dá, gente, para o cliente ligar para vocês e falar: fulano, eu quero um orçamento de uma casa, eu quero tantos metros quadrados, o terreno tem tantos metros, faz um orçamento para mim. E aí você vai lá, prepara o preço e manda para o cliente. Isso não vai vender projeto, porque você está falando com o racional desse cliente. Você tem que marcar com esse cliente. Não, fulano, só um pouquinho, eu não trabalho desse jeito. Eu preciso te conhecer. Eu preciso entender o porquê que você deseja um projeto. E aí você marca uma ligação, um vídeo, vai até o cliente, não importa. Mas você tem que entender o que está por trás desse desejo, desse sonho, desse medo. Porque aí quando você for, de fato, apresentar essa proposta, vejam só, eu tenho 2 momentos. Eu tenho um momento que eu conheço o cliente, basicamente para mim me munir de todas as ferramentas e armas necessárias para quando eu apresentar minha proposta, eu fechar de cara. Eu não deixar saída para esse cliente. Então eu preciso conhecer ele. Né? Teve uma vez que eu atendi uma cliente e ela me falou assim: Yasmine, hoje a minha casa, a cozinha, ela é fechada. Né? Eu não tenho uma cozinha integrada. E eu queria tanto ter uma cozinha integrada para minha filha poder estar ali assistindo TV na sala e eu poder estar conversando com ela. Porque hoje eu passo, às vezes, horas na cozinha fazendo o almoço, a janta, e eu não consigo interagir com a minha filha. Gente, não é uma cozinha integrada que a pessoa quer porque ela acha bonita. É porque tem uma emoção por trás dessa cozinha integrada. Né? As pessoas gostam de cozinha integrada para quê? Para não se sentirem sozinhas cozinhando. Porque elas gostam de ter as pessoas em volta dela. Porque ela gosta de cozinhar e mostrar aquela cozinha que ela gosta, que ela faz bem feito. E por aí vai. Tem emoção por trás de tudo que o cliente te pede. Não é só fisicamente, né? Eu quero uma cozinha porque é bonita. Não, gente. Bonito é racional. O bonito não é o que vende. Porque projeto bonito tá cheio por aí. Tem cliente, tem arquiteto a varrer que faz projeto bonito. Não é o bonito que vende, é a emoção por trás daquilo que é bonito. Ou o medo por trás, né? Por exemplo, se eu mostro para o meu cliente, se ele me fala em algum momento, porque quando você conversa as pessoas falam: Yasmine, eu tenho uma pedra na minha cozinha que manchou, tenho pavor de pedra que mancha. Eu morro de medo de contratar um projeto da minha pedra manchar. Talvez a pessoa nem vai te falar tudo isso, porque as pessoas não falam tudo o que elas sentem. Dificilmente elas falam. Mas ela vai ter algum problema com a cozinha.
E você conversando, ela vai falar: pois é, eu tenho uma pedra lá que ela manchou. Pronto. Você já tem um argumento. Que você tem que o quê? Transmitir segurança para ela com relação a isso. Quando a pessoa te mostra o medo que ela tem ou a aspiração, você tem que pegar isso como argumento para o dia da proposta, você matar todos esses medos e alimentar os sonhos. Né? Eu mato o medo e eu alimento o sonho do meu cliente na hora de vender. Então, por isso que é tão importante essa primeira reunião. Porque aí, quando você for para a reunião de apresentação da proposta, nesse momento, você vai ter que martelar em todos os sonhos e em todos os medos do seu cliente. E, gente, nós acreditamos que o cliente já sabe o que ele vai receber da gente. E o cliente não sabe. O cliente não tem ideia como é que é um projeto. Ele até pode ter visto aí em algum Instagram, mas não adianta eu falar para ele: fulano, seu projeto vai custar tanto. Eu vou cuidar de tudo, eu vou fazer um projeto lindo, eu vou lhe apresentar imagens lindas. Isso não vai vender. Eu tenho que me conectar com o sonho dele, com o medo dele, através do meu trabalho. Então, por exemplo, no nosso projeto, nós vamos te entregar a paginação de todos os revestimentos que você vai usar. Não adianta eu falar, gente, eu vou escolher um piso lindo para você, porque eu vou lhe entregar o desenho do piso. Ok, isso é legal falar? Sim, é legal. Mas o que está por trás disso, né? O que faz o cliente realmente comprar? Por exemplo, olha, no nosso trabalho a gente tem um método que a gente calcula todas as quantidades dos revestimentos, por exemplo, que você vai ter na casa. Com isso, a gente vai evitar que você tenha um gasto desnecessário ou que você tenha uma surpresa no final da sua obra. Né? Normalmente acontece do cliente vai lá na loja, compra o revestimento, chega lá na obra, na hora da instalação e falta revestimento. Falta muito mais do que aquele pedreiro pediu para comprar. E aí você tem uma grande surpresa. Um custo totalmente que não estava previsto, que vai lhe gerar aí um investimento extremamente relevante na sua obra. Se o meu cliente chegou para mim e falou na primeira reunião: Yasmine, eu tô preocupado, quanto é que eu vou gastar? Quanto será que vai custar a minha obra? Esse cliente já te mostrou que ele tem uma dor de quanto vai custar a obra. Quando eu vou mostrar os meus detalhamentos, porque sim, você tem que mostrar o seu projeto para ele. Não adianta mostrar e falar assim: olha, você vai receber isso aqui. O cliente não sabe o que é um projeto técnico. Agora, quais são os argumentos que eu posso usar na hora de mostrar o projeto técnico para matar aquele medo que ele tem? Aí, o exemplo do revestimento que eu acabei de dar é um caminho. É uma forma de mostrar para ele que o seu projeto vai resolver aquele medo dele. Logo, ele vai se sentir seguro quanto a você. Né? Yasmine, eu tenho medo de quanto que vai sair minha obra. Bom, no meu projeto, eu vou te entregar uma listagem dos materiais a comprar. Eu vou te entregar o orçamento dos parceiros para você já ter uma ideia do custo da sua obra. Eu vou lhe entregar todas as informações de cada item do projeto, de cada item da obra, né? Os misturadores, as cubas, os móveis soltos, os móveis fixos. E aí vai mostrando para ele o que você entrega, mas vai matando aquele medo que ele tem. Com o meu projeto, você vai conseguir calcular de fato quanto vai custar essa obra, porque você vai poder orçar. Né? O meu projeto vai permitir que você orce com todos os fornecedores que você quiser. Percebe que cada vez que eu falo, eu mato aquele medo que o cliente tem? Da mesma forma, quando ele tem um sonho, né? Então, se o meu cliente fala para mim assim: Yasmine, eu adoro receber pessoas na minha casa, então a minha casa, ela tem que ser pensada para isso. Qual é a melhor maneira de inspirar o cliente? Mostrar imagens, né? Vou lá, vou mostrar um living, vou mostrar... Só que aí é que tá. Por que é importante você ter uma reunião inicial com o cliente? Para saber o que exatamente ele quer. O que é mais importante para ele?
Porque não adianta o cliente falar, eu quero uma casa de 200 metros, tá bom. Mas o que vai tocar na emoção de inspiração dele? Quando eu perguntar para ele, tá bom, como é que seria essa casa? O que não pode faltar nessa casa? O que tem na sua casa hoje que você detesta? E aí ele vai começar a falar. Ah, eu quero uma casa porque eu quero receber amigos. Ou eu quero uma casa porque eu vou ter um filho. Ah, na minha casa atual eu odeio a minha cozinha fechada. Eu odeio meu quarto que não tem closet. E aí a pessoa começa a te dar argumentos e você anota tudo. Quando você for mostrar o projeto para ele, uma referência sua, um render, se você não tem projeto ainda, faça render de ideias. Só que se o meu cliente falou que ele quer uma casa, ele odeia a cozinha dele que é fechada e ele odeia o quarto que não tem closet, quais são as primeiras imagens que eu vou mostrar para ele? Vai ser de um banheiro? Não. Vai ser da fachada de uma casa? Não. Eu vou começar por aquilo que ele falou para mim que é o sonho dele. Então vou começar mostrando uma cozinha maravilhosa integrada com a casa. Vou mostrar os detalhes delas, vou mostrar o ângulo que eu enxergo da cozinha para todo o living da casa. Eu vou mostrar aquela suíte master que tem um closet maravilhoso. Eu vou matar o cliente de cara com aquelas imagens, porque é o sonho dele, gente. É o que ele mais deseja. Entenda o seguinte, as pessoas só compram algo quando elas conseguem se imaginar ali. Qual que é o grande segredo de um apartamento decorado? Por que as incorporadoras fazem apartamentos decorados? Porque o cliente olhar uma planta de um projeto, ele não consegue se imaginar. Primeiro porque ele não entende de planta, né? A gente sabe que as pessoas não têm conhecimento de planta. Elas não conseguem imaginar o tamanho daquele ambiente por uma planta. Agora, quando eu coloco uma pessoa dentro de um apartamento, onde eu tenho decoração, eu tenho iluminação, eu tenho um ambiente construído, eu tenho memórias afetivas, né? Porque os decorados que eu faço, eu trabalho com humanização. Então eu coloco uma taça de vinho, eu coloco uma bolsa no quarto da mulher, né? No quarto do casal, eu coloco flores. A pessoa, quando ela entra num decorado, ela tem que olhar para aquele ambiente e a primeira coisa que ela tem que pensar é: nossa, eu me imagino aqui. Eu me imagino nesse ambiente. Olha esse quarto. Nossa, imagina se fosse meu. É por isso que o decorado tem tanto poder de venda. Porque o cliente se imagina ali. Por que a gente vai nas lojas olhar os carros quando a gente quer comprar? E o vendedor faz questão que você entre no carro e faça um test drive. Não é porque ele quer que você dê uma voltinha. É porque se você se imaginar usando aquele carro todos os dias, a venda tá feita. Você não vai deixar de comprar por R$1.000, não. Se você se imaginou ali, você vai fazer de tudo para comprar. Talvez você até não possa comprar nesse momento, mas você vai dar um jeito de comprar em seguida. Então, gente, o cliente ele tem que se imaginar dentro do ambiente. E é através das imagens que a gente faz que o cliente se imagina. Né? Por que vende tanto render? Por que as imagens que a gente produz e posta vende tanto projeto? Porque o cliente se imagina ali. Ele olha para aquele ambiente, ele consegue enxergar o ambiente. E ele se imagina ali, ele se identifica. Só que por que eu não devo postar só projetos no meu feed? Por quê? Porque eu preciso falar com as várias emoções. Os sonhos, mas também com os medos. Quando eu posto só uma imagem de projeto, não necessariamente eu gero uma emoção positiva. Porque a pessoa pode sim achar bonito, mas talvez não conecte com ela. Agora, quando eu explico por que eu criei, por exemplo, aquele projeto, porque o cliente desejava receber os amigos naquela cozinha. Opa! Olha, parece que ela tá falando comigo. Eu também desejo ter uma cozinha para receber meus amigos. Acho que eu vou lá falar com ela. Entende? É muito mais do que um projeto bonito.
Ou quando eu explico como é que eu fiz, sei lá, o cálculo do quantitativo dos materiais da obra, ou como é que eu detalho o revestimento, né, que eu coloco lá as quantidades, como é que eu faço minha planta de iluminação, eu vou lá, coloco o nome, o modelo, o cliente olha e pensa, nossa, olha, existe isso e esse tipo de iluminação. Ela entrega toda a quantidade, assim eu não vou ter dúvida de qual luminária que eu vou comprar. E por aí vai, gente. Então entenda que venda é muito além de enviar um orçamento por e-mail, que inclusive a partir de hoje nunca mais envie um orçamento por e-mail ou por WhatsApp, porque saiba que você não vai estar se conectando com essas emoções. Logo você não vai estar vendendo. Faz sentido, gente, para vocês? Coloca aí para mim no chat. E por último, né? Sempre seja claro no serviço que você oferece. Por exemplo, você tá lá apresentando seu orçamento e aí o cliente fala assim: ah, fulana, mas você vai passar na obra? Mas você vai visitar a obra? Se no seu orçamento está incluído visita à obra, você vai dizer: sim, fulano, está incluído, sei lá, 2 visitas à obra. Se não estiver incluído, gente, vocês vão dizer: não, não está incluído. Claro que não do jeito que eu tô falando, né? Não está incluído nesse orçamento visitas à obra. Porque, gente, algo que eu já pequei diversas vezes era do cliente falar assim: ah, Yasmine, mas tu vai passar na obra? Para não perder o orçamento, ficava com medo de perder o orçamento, eu dizia: olha, no orçamento não está incluído visitas à obra, mas a gente sempre dá uma passadinha na obra. Deu. Se você falou isso, você cravou a sua cruz. Porque o cliente vai te cobrar que você não vai na obra. Não, a gente sempre dá uma passadinha. Não, gente, não é dar uma... Não fala que dá uma passadinha. Fala que você está disponível no WhatsApp para tirar dúvida, que se ele quiser agendar uma visita, você pode agendar uma visita, você cobra aí o valor individual da visita, mas não se comprometa se você não está sendo pago para isso. Porque aí o cliente vai exigir o seu rim, né? Não, ela falou que ela ia dar uma passadinha. Só que aí, gente, essa passadinha pode ter milhares de interpretações. Para nós, o que seria dar uma passadinha? Ah, tô lá passando na frente da obra, por que não vou parar, né? Tô com um pouquinho de tempo, vou lá dar uma olhada. Pro cliente dar uma passadinha, é você parar tudo e passar lá no dia que ele tá lá. Porque ele vai te ligar. Ai, fulana, tô aqui na obra, pode dar uma passadinha? Não, não dá. Porque você talvez não esteja programado, você esteja fazendo outras coisas. Então, gente, muito cuidado com aquele dito pelo não dito que a gente fala pro cliente. Ah, mas você orça, faz os orçamentos? Olha, a gente não tá incluído aqui no preço, mas a gente pode mandar para os nossos fornecedores amigos. Pronto, deu. Ele vai te cobrar que você orce tudo para ele. E você não vai estar ganhando para isso. Então, cuidado com a comunicação de vocês. O que está incluído, está incluído. O que não está incluído, não está incluído. Sabe? Sejam muito claros com o cliente. Porque senão, gente, é muito fácil a gente criar uma situação bem desagradável. Né? Porque o cliente, ele sempre quer mais. Sempre quer mais. Ele nunca tá contente. Ah, ela foi na obra uma vez. Ah, mas só foi uma vez na obra. Só apareceu uma vez. Mas ele não pagou pra você ir essa uma vez. Sabe? As pessoas, normalmente, elas são mais ingratas do que gratas. São poucas as pessoas que são gratas, pouquíssimas. Hoje, olha, eu conto nos dedos clientes que são gratos pelo over delivery que eu fiz numa obra, num projeto. Então, é claro que você vai dar uma passada na obra se for uma obra próxima, mas não fala que você vai. Chega na hora e fala: fulano, resolvi te dar um presente, tô indo lá na obra dar uma olhada. Alguma coisa assim. E aí você, de fato, vai estar fazendo um over delivery, que a gente chama. O que é um over delivery? É o entregar mais do que o cliente contratou, né? É eu oferecer mais do que estava
estava no contrato. Isso é um over delivery. E isso as pessoas vão ficar felizes. Porque, nossa, nem estava no contrato, mas ela foi lá na obra dar uma olhada. Entende? É diferente. A percepção é outra. Não vira uma cobrança. Vira um over delivery.